meus amores, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é um vídeo contando a minha história. Deixa eu tirar o som do babá. Pronto. Que é um vídeo contando a minha história, vocês pedem muito, então eu vou contar. Só pra avisar que esse tipo de vídeo, que nem que eu tô fazendo agora, esse fone na parte aqui da minha orelha, não é um vídeo muito pra relaxar, porque tipo, vai ter umas coisas não muito agradáveis, sabe, que eu vou falar e tal. Mas enfim, como vocês gostam do meu sussurro, eu vou fazer às vezes um pouquinho de gatilho, mas em especial eu vou contar a minha história. Bom, gente, eu adoro fazer vídeo mais, tipo, bem mais caseirinho assim, sabe? Como vocês estão... essa que eu pergunto na minha franja, ela tá prendida aqui em cima, que hoje não deu tempo de finalizar ela. Aí, pra não ficar com um negócio assim, igual um periquito, eu só coloquei ela pra cima. Bom, enfim, o Luca tá aqui dormindo, como vocês sabem. E é isso, vamos lá. Bom, eu vou contar literalmente toda a minha história, tá? E nessa história já vai entrar o porquê que eu vim morar com meu namorado e tudo mais. Bom, então tipo, vai estar tudo junto, tá? Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, mas vocês gostam. Então, gente, vamos lá começar. Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro atualmente. Enfim, eu nasci, os meus pais, eles eram bem pobres, assim, quando eu nasci e tal, mas nunca passei necessidade, nada do tipo. Aí, quando eu fui crescendo, meus pais decidiram abrir um negócio próprio. Eles eram casados, tá? Eles decidiram abrir um negócio próprio. E esse negócio deu muito certo. E aí, com meus 8 para 9 anos de idade, eu me mudei lá pra Santa Catarina, que é o lugar que eu mais amei morar em toda a minha vida. E aí, a gente se mudou pra Balneário Camboriú, que assim, é uma cidade maravilhosa, perfeita. Eu amei viver os anos que eu vivi lá. Eu vivi 4 anos lá, 3 anos em Balneário Camboriú, e depois eu me mudei pra Itapema. Meus pais abriram um mercado lá e expandiram o mercado e tal, padaria, essas coisas. E eu amava morar lá. Eu tenho memórias muito boas, tanto de Balneário quanto de Itapema. Acho que eu gostei mais de morar em Itapema ainda do que em Balneário, porque eu já era um pouco maior em Itapema, enfim. Aí, depois disso, quando a gente mudou pra Itapema, meus pais venderam o mercado e abriram um restaurante, que por sinal era muito bom. E aí, eles tinham um restaurante lá. Enfim, aí, né, deu tudo certo no restaurante. Até que um dia, gente, talvez tenha informações que eu não saiba, que meus pais não me contaram, tá? Mas pelo que eu sei, eles decidiram vender o restaurante pra abrir outro negócio. Eles venderam tudo de dentro do restaurante, sabe? Tipo, os móveis, as coisas da cozinha e tal, tudo do restaurante, para um amigo deles, que eu lembro desse amigo até hoje, porque ele era gay. E aí ele era muito legal, muito divertido. Eu e meu irmão, a gente adorava ele. Enfim, aí meus pais venderam pra ele, como ele era muito nosso amigo. Meus pais eram parcelados e tal, e aí mandaram as coisas pra ele, e pra ele pagar depois. Pior coisa. Enfim, aí ele deu um calote nos meus pais, ele passou a perna. Nossa, olha meus fios tudo arrepiado. Aí ele passou a perna nos meus pais e fugiu, enfim, acho que eu nunca mais vi eles, acho que eles também não. E aí meio que tipo, meus pais faliram, então, né, porque eles não tinham mais dinheiro e não tinham mais com o que trabalhar. Aí pra gente, tipo assim, não ficar totalmente desempregado sem dinheiro lá em outro estado, que não tinha ninguém na minha família, só nós, a gente, meu pai começou a fazer Uber. E a minha mãe eu não me lembro, mas meu pai começou a fazer Uber. E aí deu tudo certo e tal no Uber. Só que até que teve uma vez que o meu pai traiu a minha mãe, e ela clonou o celular dele e ela descobriu que ele traiu ela. E eu lembro muito bem disso. Aí eu e meu irmão, a gente tem 2 anos de diferença, tá? Eu sou mais velho. Aí minha mãe descobriu tudo, me mostrou e tal.
me contou. Aí eu tenho memórias bem ruins nessa época, porque tipo, eles começaram o processo de separação e tal. Aí meu pai dormia em um quarto, ela dormia em outro, a gente dormia com ela na casa do meu irmão, que tinha 2 quartos na nossa casa. Aí tipo, foi bem ruim, ainda mais porque eu tinha que cuidar do meu irmão e tal, porque ele não entendia direito. Assim, aí depois que meus pais começaram a se separar e tal, meu pai veio aqui pro Rio Grande do Sul de volta. E eu e minha mãe e meu irmão, a gente continuou lá em Itapema. Aí ela continuou nos sustentando por acho que 4 meses a gente ficou indo lá. E nesses 4 meses eu não tenho nenhuma memória do meu pai. Eu não lembro dele mandar mensagem, eu não lembro dele mandar pensão, dele pedir da gente nada. Deixa eu me ajeitar. Enfim, aí depois desses 4 meses a gente veio morar aqui pro Rio Grande do Sul de volta, na mesma cidade que eu nasci. E aí, quando meu pai veio aqui pro Rio Grande do Sul, depois que ele tinha separado da minha mãe, ele veio com uma mulher que era minha madrasta até então. Mas enfim, aí a gente veio morar e a gente teve que morar com a minha avó, porque minha mãe ainda não tinha emprego aqui e tal. Aí a gente ficou um tempo morando na minha avó. A gente ficou acho que praticamente 1 ano morando na minha avó. Enfim, tudo certo e tal. Comecei a estudar ali, porque eu já conheci a escola, já conheci as pessoas, então tudo certo. Aí meu pai começou a morar com essa madrasta minha. E aí meu pai voltou a nos procurar meu irmão. E aí a gente começou a ir passar um final de semana, os finais de semana na casa dele e da minha madrasta. Aí tudo certo, tudo perfeito. Ela era super legal, super querida, assim, muito querida. Eu realmente virei uma amiga dela, ela virou minha amiga. Ela tinha mais 3 filhos e tal, super queridos e tal. Enfim, tudo certo. Aí a minha mãe conheceu um homem que é o meu padrasto. E ele morava na cidade que eu moro atualmente. Gente, eu não vou falar os nomes da cidade que vai ficar meio, tá? Mas vou dizer, a cidade que eu nasci é a cidade 1, a cidade que eu moro atualmente é a cidade 2, beleza? Aí a minha mãe conheceu um homem que morava na cidade 2. Enfim, aí eles começaram a se conhecer, começaram a conversar. Minha mãe apresentou a gente pra ele e tal, ele pra gente. A gente gostou dele. E aí a gente veio morar na cidade 2, na cidade que esse homem mora, no caso do meu padrasto. Aí a gente veio morar com ele e tal, foi muito legal, a casa dele era muito bonita, ele sempre nos tratou muito bem e tal. Aí eu entrei pra escola aqui na cidade que eu tô. Início eu tinha 13 anos. Não sei quantos anos eu tinha, gente. Não vou falar nos que eu sou metida. Enfim, aí a gente veio morar aqui. E nessa cidade que eu conheci o João, meu noivo, que eu tive Luca. Enfim, aí a gente se conhece. Aí eu entrei na escola. E... Ai, gente, melhor, eu vou contar a minha história do João em outro vídeo, tá? Aqui só a minha, mas enfim, aí eu conheci o João nessa escola. Aí eu e o João começamos a namorar. Só que no início a minha mãe não aceitava nos namoro. Então teve um dia que ela brigou muito comigo e eu comecei a ter uma crise de pânico na escola. E aí as diretoras da escola falaram que ela tinha que vir me buscar da escola, por causa que senão ela ia chamar o conselho tutelar, ou no caso alguém tinha que vir me buscar. Porque eu já falei, mas eu vou falar de novo, que a minha mãe ela trabalha viajando, então várias vezes ela tava fora. E nesse dia específico ela estava fora e eu estava fazendo uma crise de pânico na escola. Mas aí veio a minha madrasta me buscar e tudo certo, fui pra casa dela. Só que depois desse dia eu tive que começar a morar com a minha madrasta e com o meu pai, por causa que, tipo, como minha mãe não ficava em casa, ela não podia me cuidar, entendeu? Tipo, pelo conselho. Aí eu tive que ficar na casa do meu pai. Isso, eu e o João continuamos namorando à distância. Eu vinha todos os finais de semana aqui pra casa dele. Até que eu comecei a morar na casa da minha madrasta e tal.
Gente, que nossos cachorros, eu dei uma pausa aqui, mas eles não param de latir, não tem muito o que eu fazer. Mas, enfim. Aí eu fui morar na casa da minha madrasta. E os 3 filhos moravam junto lá. E meu irmão também foi morar. Aí eu e o João começamos, a gente se viu todo final de semana e tal. Aí eu me matriculei na escola de lá e comecei a escola bem legal também. Eu fiz vários amigos. Até que começou a acontecer umas coisas meio chatas na casa que eu morava. Com a minha madrasta, na casa da minha madrasta, no caso. Agora chega a parte foguinha assim, entendeu? Gente, vai ter que ser com os cachorros latindo. Olha, me desculpa, me dá raiva essa cachorra chata que vai latir. Mas enfim, não é minha, tá? Aí começou a acontecer umas coisas meio chatas. Eu comecei a perceber com o passar do tempo que eles escondiam. O meu pai é caminhoneiro, é caminhoneiro. Ele é caminhoneiro, então ele nunca tava em casa. Então eu era, tipo, basicamente cuidada pela minha madrasta. Enfim, contextualizando, então meu pai não tava em casa. Até que eu comecei a perceber que ela escondia comida de mim. Tipo assim, eu nunca tinha comida pra comer. Tanto que, com o passar do tempo que eu fui morando lá e eu vinha pra cá final de semana na casa do meu noivo, tipo, ele tinha que me dar comida, cara. Tipo, ele tinha que me dar. Uma vez ele me deu uma bandeja de ovo pra eu levar, porque eu não tinha comida. Tipo, eles escondiam comida de mim. Vocês acreditam nisso? Agora eu falo rindo, mas é exagerado. Aí outra coisa que ela fazia, assim, eu falo elas porque era ela e a filha mais velha dela, que tipo, tinha quase 20 anos. E aí elas começaram a esconder pasta de dente, sabonete, shampoo, condicionador, tipo coisas de higiene básica, elas escondiam. Então eu não tinha nada. O meu noivo também teve que me dar isso, porque eu não trabalhava, né, que eu não podia trabalhar ainda. E tipo, não tinha como comprar, sabe? Raramente eu conseguia um dinheiro da minha pensão pra comprar. E aí vamos entrar no assunto da pensão. Minha mãe pegava a pensão certinho pra gente todos os meses, pra mim e pro meu irmão. Só que quem ficava com a minha pensão, a querida da minha madrasta, do meu pai. E aí meio que eles pegavam pra eles e tipo gastavam 100 reais comigo e escondiam o resto todo da minha pensão. E aí tipo eu não tinha o que fazer. Aí o João tinha que me dar sabonete. Gente, eu não tinha, eles escondiam de mim. Mas calma que piora, tá? Calma que piora, assim. Pode piorar, tudo pode piorar. Aí enfim, aí tipo eu já tava saco cheio de lá, já não aguentava mais lá. Aí, tipo, eu tinha que fazer toda a função da casa, limpar banheiro, lavar louça, cozinhar, tudo eu tinha que fazer. Mas tudo bem, eu adoro cozinhar, então. Cozinhar sem comida é meio difícil também, né? Mas tudo bem. Gente, pra vocês terem noção, tinha dias que, tipo assim, eu passava o dia inteiro comendo bolacha, água e sal, sabe? Creme cracker. Porque não tinha outra coisa pra eu comer. Era isso que eles deixavam pra eu comer. Eu falo rindo, tá? Mas na hora foi punk. Enfim, e aí foi bem chato, só que foi piorando. Aí outra coisa que piorou, eles colocaram, era sala e cozinha junto, sabe? Era bem grande, mas era sala e cozinha junto. Então não tinha uma porta separando, uma parede era junto. E aí meio que não, elas colocaram uma câmera de segurança na cozinha. E toda vez que eu estava cozinhando, elas viravam a câmera pra mim, que elas passavam o dia inteiro trabalhando juntas. E aí, tipo assim, elas ficavam olhando o que eu tava fazendo na cozinha. Eu não sei se, tipo assim, era medo de eu roubar alguma coisa, caramba. Elas que me escondiam coisa e eu que ia roubar. Enfim, aí eles me deixaram de saco cheio, aquela câmera me olhando, virando pra mim justo quando eu tava fazendo as coisas, tipo, o almoço pra mim comer. Mas enfim, aí teve um dia que aconteceu uma coisa pior ainda. Agora é realmente pior. O pai da minha madrasta e a mãe, eles moravam, tipo, eram vizinhos da casa lá. E aí ele sempre trazia, tipo, bolinhos pra gente de manhã. E eu tinha o meu quarto lá. E aí eu ficava sozinha de manhã. E aí uma vez ele veio trazer bolinho e ele, tipo, passou a mão em mim. Vocês entenderam, né, o que eu quis falar? E ele passou a mão em mim. E aí quando ele saiu, eu, tipo, fiquei em choque, tentando assinar as coisas. E
Aí eu mandei mensagem pro João falando tudo que tinha acontecido e tal. E aí ele ficou chocado, eu queria matar o velho. Aí eu também mandei. Nessa época eu ainda gostava um pouco da minha madrasta, tá? Que era meio tonta, meio não, é totalmente tonta. E aí eu mandei mensagem pra ela veio pra casa, conversou com ele e tal. Meu pai veio pra casa, que ele tava perto. Quando meu pai veio, eu tinha falado pra ele. E pode piorar ainda, tá? Que piora mais. Tipo, ela daí até acreditou em mim. Eu acredito que ela fingiu que ela acreditou em mim. E tal, velho, veio me pedir desculpa, mas eu nunca mais consegui olhar na cara dele. E aí, isso foi tipo uma sexta-feira que aconteceu. E aí no sábado e domingo eu vim pra casa do meu namorado, só que. E domingo de noite meu pai vinha me buscar. Só que nesse dia eu comecei a ter uma crise de pânico, crise de ansiedade, tudo junto. Eu comecei a chorar muito. Porque por causa do que tinha acontecido e ninguém tinha acreditado em mim. Tipo o João sim, sabe? Mas eu só tinha fingido que tinha acreditado. E daí meu pai veio me buscar com a minha madrasta. Só que eu não queria ir. E aí tipo, eu fiquei muito mal. Tanto que eu tenho ainda as gravações do dia que tipo fez todo mundo uma reunião com a minha mãe e com eu, com meu irmão e com meu noivo. E com eles dois, meu pai e minha madrasta, fez todo mundo uma reunião e eu tenho as gravações desse dia ainda. Deu meu pai falando que o cara não tinha passado a mão em mim, que eu estava inventando, tá bom? Isso foi o fim da picada pra mim. Enfim, agora eu vou resumir mais um pouco pra vocês. Depois desse dia eu tive que ir pra casa dele porque ele ia chamar a polícia. Tipo, minha mãe não tinha minha guarda, quem tinha minha guarda era ele. Eu tive que ir. Aí a gente foi pra casa dele, só que quando a gente foi, eu passei a semana inteira, não fui pra escola. E aí tipo, na outra sexta-feira eu passei a semana inteira sem ir pra escola, sem comer direito, sem falar com ninguém, só com o João pelo celular. E na sexta-feira, quando era o dia de eu ir pra casa do João, eu peguei e comecei a chorar muito, tipo assim, ter mais crise de ansiedade e tal. E aí eu passei a noite inteira fora de casa, literalmente, tipo, sentado lá de fora de casa, num frio do caramba, que quem mora no Rio Grande do Sul sabe que faz um frio, mas é um frio, enfim. Aí depois desse dia eu mandei mensagem pro meu namorado e tipo, a minha sogra sabia de tudo, então ela tipo deixou eu morar aqui e tal, porque gente, se eu não morasse aqui, se eu não tivesse vindo morar aqui com ela, eu teria ido pra rua, ia virar moradora de rua mesmo. Enfim, aí eu vim morar aqui com meu namorado e tal, e aí tudo certo. Aí eu não falei mais com meu pai. Aí com a minha mãe voltou a relação normal e tal, ela pediu desculpa porque ela tinha brigado com a gente e tal, tudo certo. Aí tipo, eu passei morando aqui com meu noivo e desde então eu morei aqui. Aí tipo, eu engravidei e tal. Depois que eu saí de lá, eu literalmente não falei mais com meu pai, não mandei mais mensagem, sabe, não fiz nada. Aí depois eu engravidei. Aí isso eu contei no outro vídeo que meu pai surtou quando descobriu que eu engravidei. Gente, ele falou muita coisa ruim. Gente, vocês não têm noção. E aí, só que não fui eu que contei, foi minha mãe, porque ela disse assim, eu tenho que pelo menos falar pra ele, né? Mas tá certo. Aí eu engravidei, eu não falei mais com ele, acho que eu fiquei quase 2 anos sem falar com ele. E sem ele me procurar também, não é que eu não queria, mas ele também não me procurou. Mas enfim, aí foi basicamente isso.